conosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, enquanto Jesus estava falando às multidões, sua mãe e seus irmãos ficaram do lado de fora, procurando falar com ele. Alguém disse a Jesus: "Olha, tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem falar contigo." Jesus perguntou àquele que tinha falado: "Quem é minha mãe e quem são meus irmãos?" E estendendo a mão para os discípulos, Jesus disse: "Eis minha mãe e meus irmãos, pois todo aquele que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos, uma pequena palavra sobre a nossa liturgia. Hoje rezamos essa bela devoção de Nossa Senhora do Monte Carmelo, ou Nossa Senhora do Carmo. E como um título de Nossa Senhora, somos chamados a meditar passagens bíblicas que nos levam à própria vida de Maria. E a exemplo disso está aqui o Santo Evangelho, onde existem alguns personagens aqui, onde nosso Senhor Jesus Cristo está presente e Maria e os irmãos, ou seja, os parentes de Jesus. E é interessante qual a reação de Jesus quando lhe é anunciado que Maria e seus irmãos estão querendo falar com ele. Nosso Senhor Jesus Cristo, ele nunca deixa de nos dar uma lição, de nos dar um ensinamento. E aqui não poderia ser diferente. Ele vira aquele que apresenta, que anuncia a chegada de Maria e seus irmãos e diz: "Quem é minha mãe e quem são meus irmãos?" Isso, para nós, a princípio, pode parecer um tanto desdém, dizer assim, mas como que ele fala assim, quem é minha mãe, quem são meus irmãos? Isso seria algo um tanto óbvio. Contudo, nosso Senhor Jesus Cristo, logo em seguida, mostra onde ele quer chegar, ao dizer: "Eis minha mãe e meus irmãos, pois todo aquele que faz a vontade do meu Pai." Isso é belíssimo, porque aqui temos presente que nós somos chamados a sermos a família de Cristo. Alguns dos nossos irmãos separados até dizem que é um chega para lá em Nossa Senhora, né? Mas é o contrário disso. Aquela que primeiro observa a vontade do Pai é Maria. Ela já é preservada do pecado original em mérito de Cristo, ou seja, daquele sim que Maria daria, dessa abertura de vida que Nossa Senhora tem. Não existe, então, criatura no mundo que tenha feito tão plenamente a vontade de Deus. Por isso, aqui, é até uma exaltação a Nossa Senhora, porque ela não é mãe pura e simplesmente de carne, mas ela é mãe também espiritualmente de Jesus. Como que se nosso Senhor Jesus Cristo reafirmasse a maternidade de Maria, Maria como mãe de Deus. E isso também se volta para nós. Até que ponto nós, queridos irmãos, conseguimos também realizar a vontade do Pai
e ser irmão e irmã de Jesus? Isso é uma pergunta muito profunda que nos leva a refletir sobre a nossa vida diária. Como nós fazemos no nosso dia a dia a vontade de Deus? Como Ele tem a primazia na minha vida? E aqui nós podemos até observar que tantas vezes levamos uma vida que não é fazendo a vontade do Pai. Algo que nós precisamos combater muito na nossa época é o chamado ateísmo prático. O que é isso? É aquele que diz que acredita em Deus, que faz a vontade de Deus, que vive na igreja, mas que na prática vive como se Deus não existisse. Vive de pecado em pecado, vive sem observar a palavra, vive sem nenhum interesse pela oração, e assim sucessivamente. E essa é uma tentação que todos nós podemos passar. Infelizmente, somos suscetíveis à queda, que é de vivermos uma vida de nome de cristãos. Porque é muito bonito, muito fácil sermos cristãos sentados dentro da igreja, aqui com ar-condicionado ligado, iluminação boa, escutando a pregação. Mas o que mais exige de nós é quando saímos por aquelas portas, que vivemos aquilo que recebemos aqui por meio da Eucaristia. Daí nós sabemos se de fato fazemos a vontade do Pai. E é belíssima a forma com que Maria, no seu cântico chamado Magnífica, que ouvimos no Salmo Responsorial, como Maria nos ensina a guardar as palavras de Deus. Este cântico é como que uma miscelânea de vários trechos bíblicos, várias realidades bíblicas que Nossa Senhora apresenta para nós. E assim vemos como Maria é uma mulher íntima à palavra de Deus. Outras passagens do Evangelho outras passagens dizem que Maria guarda no coração. E uma tradução até melhor seria: faz tesouro no seu coração. Faz tesouro com o quê? Com a palavra de Deus que é dita, que é proclamada. E assim, meus queridos irmãos, ela também nos desafia a fazer como tesouro da nossa vida a palavra de Deus. Não pura e simplesmente ser um livro bonito que abrimos e colocamos na estante, mas que a palavra de Deus seja de fato meditada por nós e guardada em nosso coração. No dia de hoje, de Nossa Senhora do Carmo, se tem um costume muito antigo de fazer a imposição do escapulário. A imposição do escapulário é como que uma investidura do hábito carmelita, ou seja, daqueles que vivem a espiritualidade da Ordem do Carmo. E isso faz referência também ao profeta Elias e ao profeta Eliseu, quando o profeta Elias joga a sua capa ao profeta Eliseu e ele fica pleno daquilo que Elias continha. E assim também a Nossa Senhora, que envia para nós a sua veste, como que nos vestindo e nos protegendo contra as coisas más. Mas o que eu quero pontuar aqui é que, assim como Elias recebe e muda a sua vida para viver como Elias, nós também, quando recebemos o escapulário, ou recebemos essa espiritualidade do Carmo, devemos converter a nossa vida em plenos imitadores de Maria. Maria, como disse a vocês, é aquela que mais fez a vontade do Pai. Por isso, peçamos a ela que nos ensine a diariamente nos
mínimos detalhes da nossa vida, a também nós fazermos a vontade de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre.